Boa noite, amados do YouTube. Aqui é o pastor Deolando, querido que vos fala. Vamos ter vídeos diários com vocês, rápidos, até atingirmos o objetivo de conseguir fazer transmissões ao vivo. E nessa noite, nós vamos trazer o verdadeiro sentido da palavra crer em Jesus, que muitas pessoas têm um sentido equivocado do que é crer em Jesus. Então você vai saber nesse vídeo qual é o verdadeiro sentido da palavra crer em Jesus no que diz respeito à salvação, segundo as palavras do próprio Senhor Jesus Cristo, né? Referências bíblicas está em João capítulo 3, versículos 18 e João capítulo 10, versículos 27, palavras do próprio Jesus Cristo. Vamos ministrar rapidamente aqui para vocês. Em João capítulo 3, versículo 18, Jesus falou duas afirmações interessantíssimas. Ele disse: quem crê em mim não é condenado, vírgula, mas quem não crê já está condenado, porque não creu no nome do unigênito Filho de Deus, disse o Senhor Jesus. Então ele falou que quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não creu no nome do unigênito Filho de Deus. Então o que é crer em Jesus segundo as palavras dele? Crer em Jesus, segundo as palavras dele, é crer no nome dele. Agora, o que é crer no nome de Jesus, pastor? A outra referência à Bíblia eu vou concluir. Ele falou em João capítulo 10, versículo 27, ele disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Então Jesus disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Então, crer em Jesus, no sentido literal, é obedecer a palavra dele, os ensinamentos dele. Então, se você diz que crê em Jesus, mas não obedece a palavra dele, você está em estado de condenação, como ele falou em João 3,18. Quem crê em mim não é condenado, vírgula, mas quem não crê já está condenado, porque não creu no nome do unigênito Filho de Deus. Então, dizer que crê, mas não obedecer a palavra dele, para ele não representa nada. Isso ele falou em Mateus capítulo 15, versículos 8 e 9, também para os fariseus da época. Ele falou: este povo me honra com os seus lábios, mas em vão me adoram, seu coração está longe de mim, ensinando preceitos e doutrinas que são de homens. E em Mateus 7, 24 e 26, ele falou: todo aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, compararei o homem prudente que edificou a casa sobre a rocha. Veio a tempestade sobre aquela casa não caiu, porque estava alicerçada sobre mim, que sou rocha, diz Jesus. Em Mateus 7, 26, ele falou: todo aquele que ouve as minhas palavras e não as cumpre, não as pratica, compararei o homem insensato que edificou a casa sobre a areia. Não está em mim, está sobre a areia, não está em mim, só rocha. Então, crê em Jesus e obedecer, meu querido. Não tem como dizer que crê em Jesus e viver na idolatria. Não tem como dizer que crê em Jesus e viver no pecado, na bebedeira, na prostituição, no adultério, na fornicação, que é o sexo sem casamento. As demais formas de pecados que há existem por aí, em religiões, culturas, filosofias, ideologias que distorcem as palavras de Jesus. Como eu falei, em João 3,18 ele disse: quem crê em mim não é condenado, vírgula, mas quem não crê já está condenado, porque não creu no nome do unigênito. Então, crer em Jesus é crer no nome dele, na palavra dele. Quem não obedece, não crê para ele. E se não obedece, está em estado de condenação. E se morre em estado de condenação, é julgado, condenado e lançado no inferno. E a maioria está assim. 6 bilhões de pessoas em estado de condenação, porque vivem em religiões, culturas, filosofias, ideologias e filosofias, mas não seguem os ensinamentos dele. Por isso ele falou em João 10, 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Então, quem é a ovelha de Jesus? Ouve a voz dele, ele as conhece e elas seguem o quê? Seguem os ensinamentos dele. Então, crer em Jesus e obedecer a palavra dele. Quem obedece, crê nele. Quem crê, está salvo na palavra e pratica. Quem não crê, está em estado de condenação. E se morre em estado de condenação, é julgado, condenado e lançado no inferno. Tenham todos uma boa noite. Fiquem todos na paz e até amanhã com um novo vídeo aqui no YouTube, para a glória de Deus. Forte abraço.